Boa noite a todos, a todas que nos assistem no Instituto de Cinema de São Paulo. Nessa noite muito especial, eu estou com Rafael Gomes, que é cineasta e roteirista de Músicas para Morrer de Amor. Rafa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui, falar com você. Prazer é meu. Estava ansioso para esse momento. A gente já se encontrou muito por aí nas sessões e afins, mas nunca numa situação como essa, né? Exato. E você quer se apresentar brevemente para o nosso público? Eu posso me apresentar brevemente. Eu sou o Rafael, como o Bunhan disse, eu escrevi e dirigi o filme Música para Morrer de Amor, mais recentemente. Antes disso, eu fiz um outro longa-metragem chamado 45 Dias Sem Você. E antes disso, assim, eu me formei em cinema já há alguns anos, vários anos, e trabalho em audiovisual também há muito tempo, bastante como roteirista, também como diretor, com curtas-metragens, séries e afins, mas também, em paralelo, desenvolvi uma carreira no teatro, também como autor e diretor, que nos últimos 10 anos também tem sido uma constante na minha vida, inclusive exatamente há 10 anos, esse mês, celebrando 10 anos de estreia da primeira peça, que por acaso é a peça que deu origem ao filme Música para Morrer de Amor. Então eu acho que a apresentação é meio essa, o resto já é entrar em detalhe, a gente vai fazendo isso ao longo. A gente vai conversando. A ideia aqui sempre é um grande bate-papo, né, sobre os bastidores aí. Hoje a gente vai falar bastante sobre o novo filme do Rafa. E, Rafa, você escreveu a peça, você estava com seus 20 e poucos, né? A peça hoje faz 10 anos. O que mudou no Rafael Dramaturgo nesses últimos 10 anos? Método. Porque quando eu escrevi a peça, eu não sei se eu sabia o que eu estava fazendo exatamente. Tudo que eu estava fazendo, na verdade, era intuitivo, especialmente em termos de dramaturgia teatral, porque Uhum. eu tinha feito faculdade de cinema, então você tem lá a aula de roteiro na faculdade de cinema, né? Tem 2 semestres disso, enfim, estuda um pouco de dramaturgia no sentido audiovisual, mas e que também assim não é nada, é vapor se você não escreve, se você não coloca aquilo em prática realmente fora da faculdade. Aqui na faculdade você faz, mas né, você faz com tantas outras coisas ao mesmo tempo. Agora, como autor de teatro, eu realmente não tinha nenhuma experiência, não tinha nem muita ambição, na verdade, porque eu sempre quis fazer teatro, mas eu sempre quis dirigir teatro, Uhum. porque a vontade de dirigir teatro vinha da minha paixão justamente pelos textos teatrais, pela dramaturgia que já existia e que é rica e vasta e enorme. Então, ser um dramaturgo foi quase ocasional, assim, quase acidental. Então não havia um pensamento metodológico sobre isso a Uhum. princípio. Era intuitivo, como alguém que realmente via muita peça, sempre fui essa pessoa, um espectador de teatro, já tinha lido muita peça daquela altura também, mas não praticado. Então, eu acho que hoje, se eu for, quando eu escrevo uma peça ou qualquer coisa que seja, eu acho que existe um outro tipo de organização, um outro ponto Uhum. de partida, um outro método possível, autométodo, tá? Eu não estou nem dizendo que faço do jeito que eu aprendi, assim, Uhum. é o método que a gente se organiza, se entende como funcional, né? Então, acho que essa é a principal diferença, assim, eu sinto, a prática. Então você se torna um dramaturgo, né, nas suas palavras aí meio que por acaso. E quando você começa na dramaturgia, com música para cortar os pulsos, você já vem à tona com a temática do amor. Isso era uma vontade, uma voz pessoal que você tinha, né, para verbalizar para o mundo, ou isso veio aí por influências da literatura e até da ficção do que você curtia na época? Os dois. Os dois. Eu acho que quando eu me tornei esse dramaturgo, ou enfim, primeiro pus em prática essa função, eu era uma pessoa, bom, como
quase todo mundo com essa idade, na primeira metade dos 20 anos, com uma efervescência sentimental muito ligada, muito acesa. Então, eu acho que isso gera um grande tema, assim, né? Gerava para mim ali naquele momento uma adolescência, uma espécie de uma adolescência tardia também. Eu fui esse adolescente que ficou lendo, indo ao cinema, e em vez de sair para beber com os amigos. Então, eu acho que esse clichê de adolescência, no sentido de estar no mundo e trocar com o mundo e com pessoas e descobrir determinadas experiências, isso tudo se deu depois para mim. Então, eu vinha de uma curva, para repetir o termo, efervescente dessas experiências de vida, ligadas necessariamente a uma questão de sexualidade. Então, esse tema estava colocado quando eu fui fazer, querer falar sobre alguma coisa. E eu acho que, concomitantemente, na verdade, complementarmente, porque eu tinha também me alimentado de histórias de amor, ou de sentimento, ou de emotividade, ou enfim, durante todos os anos até então. E continuo sendo uma pessoa que gosta disso, dessa literatura dramática ou dramatúrgica. Então, eu acho que é o encontro de duas coisas, na verdade, de experimentar fazer algo que eu gostava, de consumir uma palavra ruim, porque parece que torna as coisas produtos. Elas são também, mas é um pouco reduto. Mas que eu gostava de fruir, as coisas que eu gostava de fruir, e um ponto de deságua e também das experiências que eu tinha e que eu poderia elaborar. Assim, acho que era isso. E quem foram suas maiores referências, né? A gente vê aí muita coisa do Shakespeare que você já comentou, que mas não é tanto assim, né? O Barthes aparece bastante no 45 Dias Sem Você, discurso de um fragmento amoroso. Foram referências reais para você ou você tem referências mais profundas aí no amor? Não sei se mais profundas, porque o discurso do fragmento amoroso é bastante profundo, ou pelo menos ele é bastante meticuloso nessa dissecação do sentimento. Então, não, curiosamente, no 45 Dias Sem Você, esse livro é citado quase como, como dizer assim, como uma provocação, não é provocação, mas é como uma bravata, assim, porque o personagem tem até uma certa raiva do livro, porque isso tem a ver com uma mágoa que ele está sentindo. Então, na verdade, necessariamente não é uma referência, assim, de algo que eu li cedo e que me marcou. Eu acho que Shakespeare é mais, mas assim, curiosamente, nem tanto no sentido amoroso. As peças... Eu nunca fui um fã, na verdade, de Romeu e Julieta realmente. Assim, eu gosto da peça no sentido, na leitura sociocultural que ela apresenta, assim, o que ela representa para o imaginário das pessoas. É isso que me interessa mais do que a peça. Eu acho que a peça de amor shakespeariana que eu mais gosto, assim, ou acerca do amor, é Como Gostais, ou do jeito que você gosta. Tem traduções diversas, As You Like It. Mas que também é uma peça que eu descobri tarde, assim. Eu acho que as minhas referências mais fundadoras shakespearianas são as tragédias mesmo. Foi ter lido Hamlet, Otelo, Lear, Macbeth, todas elas muito cedo, assim, muito adolescente. Acho que isso me marca, não no sentido amoroso, mas no sentido da força da dramaturgia, com certeza. Mas eu acho que as minhas referências de amor mesmo, assim, de sentimentos, são mais cinematográficas e musicais, não à toa. Assim, mas é difícil elencar, porque não dá nem para dizer uma pessoa, uma obra, até daria, mas é um filme pelo qual você se apaixona, e aí talvez não necessariamente o próximo filme do mesmo diretor cause a mesma coisa, enfim. Ou é isso, às vezes é uma... A música eu já acho que tem mais a ver com o artista, mas ainda assim eu acho que são esses os combustíveis, assim, dos quais eu fui me nutrindo. E
E aí, não à toa, é isso, eu fui fazer cinema e articulei a dramaturgia, tanto no teatro quanto no cinema, ao redor da música, né? Da ideia da ideia do que a música é como educação sentimental, assim. Maravilha, que é um subtítulo, né? Monólogos de educação sentimental, né? Na Monólogos peça. sentimentais para corações Corações juvenis. juvenis, exato. Corações juvenis. E que vai ter agora uma nova versão, né? Impressa e que já tem o É, e-book. a gente tem um e-book simplesmente uma reimpressão, uma reedição, tem um novo prefácio, um novo projeto gráfico, mas é o mesmo texto da peça que sempre foi, com algumas correções, e porque ele estava indisponível mesmo. Existia uma Sim. edição que se esgotou, então para quem quisesse agora nesse momento de lançamento do filme saber do que se trata essa peça, ela está disponível por e-book. E a edição impressa virá mais para o fim do ano. Ela contém um ensaio ficcional que amarra a coisa toda, assim, quase como se então a gente existe nos três formatos. Existe no teatro, existe filme, existe texto também, existe prosa. Não é exatamente um romance, mas é um ensaio ficcional que, enfim, pode ser lido como uma pequena novela, talvez. Maravilha. Eu, inclusive, né, fui um desses que demorou aí anos para conseguir a versão do livro impressa, então eu sei o que é passar por isso. Pois é, outro dia apareceu para mim, não sei onde, essas coisas de Google Alerts, de alerta, o nome da peça, eu achei que era alguma coisa do filme, não, era uma coisa de venda do livro. Eu acho que era algum sebo, naturalmente, porque é o que tem hoje em dia, mas tinha lá, enfim, de vez em quando aparecem uns para vender. Enfim. Surge aí os sortudos, as sortudas aí conseguem o livro, né? Mas agora tem essa edição especialíssima chegando. Mas já que a gente falou de música, a gente falou da peça, como que as músicas ganharam vida nessa transposição e adaptação que você fez da peça para o filme? A gente tem a lista ali de músicas, né, que acompanham o espetáculo teatral. Eu fui um dos espectadores também, acho que por isso que eu tenho uma relação de amor com a sua obra. E como que foi chegando na telona? Como que foi essa escolha musical de abrir mão de algumas coisas e escolher novas músicas aí para também deixar o filme com cara de 2020? É um xadrez mesmo, porque no teatro você coloca a música mais ou menos assim, a música que você bem entende. Não é bem assim que a legislação funciona, mas de uma certa forma é. Porque se você faz o recolhimento de execução via ECAD, você pode colocar a música e depois mudar, testar outra e tal. E o cinema, como a gente sabe, fixa a obra. Então, o processo burocrático de obtenção de autorizações para uma música estar num filme é muito mais complicado e difícil mesmo, e caro em muitos casos. Então, a presença da música no filme é o cruzamento dessas coisas todas. Quer dizer, quais músicas é possível ter no filme, quer dizer, quais músicas se quer, das músicas que se quer, quais são possíveis ter no filme, e dentro dessa confluência, como exatamente traçar um panorama, um musical que também seja do seu próprio tempo, de 2020, mas não só. O filme nunca planejou, teve como intenção que as músicas fossem contemporâneas, fossem as músicas da moda do Última Estação. Pelo Até porque contrário. ele não se passa em 2020, né? Ele se passa aí na sua adolescência, né? Ele se passa, exatamente, em algum nível ele se passa quando ele foi filmado, que foi 2018, mas em algum nível ele se passa em 2006, quando essa peça começou a existir, ou ele se passa antes ainda, quando a música começa a se formar como constituinte dessa massa sentimental. Então, realmente muitas coisas para cruzar ali, sabe? E eu acho que, no fim das contas, o resultado do que está na tela é a possibilidade de cruzamento de todas essas vias, assim, de como resgatar uma memória afetiva de determinadas músicas e composições
traçar um panorama amplo e plural, não excludente, de estilos e gerações e artistas, ao mesmo tempo ter isso, música, por exemplo, o Tim Bernardes sequer tinha composto sua primeira canção, eu acho, quando a peça existiu, foi escrita e estreou. E no filme tinha uma música do Tim, e ele também, como participação especial, é um eixo sonoro muito importante, assim, e que eu acho que tem essa lógica de atualização na medida em que eu sinto que a sensibilidade emotiva musical do Tim fala para mim, porque tá lá, eu gosto, eu ouço e me comovo, mas fala muito talvez para as pessoas que têm justamente a idade dele, que ainda nem tem 30 anos, salvo engano, mas enfim, pessoas que têm 20 e poucos, 20 e tantos hoje, que não sou mais eu. Então é isso, eu acho que tem para mim é um cruzamento diagonal, assim, de juntando conforme atravessa, amalgama essas linhas todas, assim, de vontades e estéticas. E como que foi o contato com esses artistas? Muitos eram amigos seus e você conseguiu conversar? Ou foi um processo aí de produção e de convencimento? Ou estava todo mundo em família? Não estava em família, não. Eu acho que tem as duas coisas. Tem gente que é amigo, conhecido, digamos, Uhum. mas eu acho que tem uma figura-chave nisso, que é o diretor musical do filme, que é o Marcos Preto, que é produtor musical de muitos discos recentemente, shows e, enfim, obras da música brasileira. E, portanto, ele sim é essa pessoa que tem contatos de amizades e trânsito com diferentes artistas e grupos e círculos. Então, às vezes, não é uma questão de ser amigo da pessoa, mas conhece o empresário, porque é o mesmo de uma outra que você é amigo, enfim. Então, tem nesse sentido que eu falo de círculos, né, de conhecer conhecidos de alguma forma. E aí, ele foi essa pessoa que, de fato, organizou assim esse pensamento das participações especiais, com certeza, sim, das pessoas que estão em cena, fisicamente, presencialmente em cena. Uhum. E muitas das canções que aparecem na trilha, nem todas, algumas é simplesmente um contato negocial, de querer uma trilha, entrar em contato com quem detém os direitos e negociar essa trilha. Mas muitas também têm a ver foram facilitadas, digamos assim, por essas relações e contatos que o Marcos tem. Mas é isso, ele não é um burocrata, ele é uma mente criativa Exato. acerca dessa trilha sonora e que também colabora, na medida do possível, com esses contatos e trânsitos que ele tem. Aliás, uma curiosidade que eu acho que é muito feliz e que foi muito feliz essa produção foi a escolha da sua equipe, Diana, Henrique, né, e até você, de convidarem né, pessoas, amigos, fãs, colegas a participarem de algumas cenas, né? Eu estive numa das cenas por conta desse convite. Eu achei isso muito especial, muito bonito da sua parte, da parte da equipe do filme todo, né? De todo mundo poder fazer parte desse microcosmo, desse mundo tão bonito que se criou nesse filme. Porque uma hora eu percebi, assim, todos nós percebemos que essa peça já não é mais minha. Sabe, há muito tempo ela já não é mais minha. É claro, a gente não está falando de uma coisa com um alcance, e números extraordinários. Não, é uma peça pequena que foi muito bem sucedida em sua carreira de peça pequena, lotando consecutivas apresentações em teatros pequenos e viajando para cidades. Mas é isso, dentro da proporção que ela tem e sempre teve, e podia ter, porque nunca almejou ser mais do que isso, ela foi muitas pessoas se apropriaram do que estava escrito ali e dito ali, sabe? Então,
isso é muito... Cara, isso é tudo que se pode querer. Quer dizer, que mais se pode querer além disso? Seu texto criando vida, né? Criando vida literalmente. Se você, exato, escreve uma coisa que realmente se conecta e se comunica com as pessoas, escreve ou encena, ou, enfim. Então é disso que se trata, é disso que se trata a música, é a origem de tudo, é criar uma obra de 3 minutos que consegue sintetizar determinada coisa e vai ser apropriada por alguém por conta disso. Então, quando a gente vai fazer o filme, esse histórico já estava posto, né? É uma bagagem assim. Então a gente tentou, é isso, contemplar, compartilhar com algumas pessoas que se sentiam parte dessa história, porque eram parte dessa história, a nossa entusiasmo e alegria em estar conseguindo eternizar a história, enfim, fazer o filme. Então, eu acho que tem isso, é um filme, e eu acho que esse sentimento transborda para pessoas que não tinham nada a ver com isso. Quer dizer, a gente teve uma equipe da qual eu conhecia poucas pessoas de antemão, profissionais que trabalharam. Mas a união que se deu ali, assim, eu acho que o afeto mesmo que se gerou em tão pouco tempo, porque é um filme pequeno, portanto um filme feito rápido, é muito forte, assim. É tão forte que é aquele clássico. Até hoje, no grupo de WhatsApp que se abriu do filme, as pessoas se falam, se sentem saudade, se querem, né, e marcam cerveja quando podia, em breve vão marcar de novo. E assim então assim foi. E eu acho que isso também é um reflexo do material que dá origem a esse projeto, que é sobre afeto, né? É sobre gostar de pessoas. E eu me senti muito abraçado, né? Eu posso falar isso sem sombra de dúvida, né? Foi o set mais acolhedor que eu já tive na vida, né? Foi um divisor de águas para mim muito grande estar ali, porque existia essa família, esse afeto, esse abraço, e isso é uma coisa muito rara de se ver, né? E isso você conseguiu aí com o seu texto e com essa equipe belíssima, lindíssima que você conseguiu reunir, né? Que bom, fico muito Então, feliz em saber. eu tive, acho que em 2 de maio de 2018, lá na São João, no Estúdio Lâmina. Olha a memória, como que é, né? Tudo que é muito bonito na vida e que tem esse sentimento, né? Fica esse calorzinho no coração, a gente sempre vai guardar, né? Eu, pelo menos, vou guardar com muito carinho sempre. E falando dessas cenas todas, né? E agradeço pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece e se sente muito feliz de ter podido, enfim, acolher as pessoas e Acho você. que eu... Caiu e voltou. Voltou. Vamos lá. Caiu, voltou, Muita emoção aqui. Vamos lá. Ainda falando, então, tecnicamente sobre as locações, cidade de São Paulo sendo grande cenário, como foi a escolha de cada uma delas? A gente vê muitos... será que eu posso chamar de cartões postais? Mas eu acho que também específico, de um recorte específico, né? Seu, Rafael, e de quem aí está na mesma vibe, né, do filme. Então, lugares muito inesquecíveis e importantes da nossa cidade. Isso se deu por acaso ou cada locação foi escolhida? Eu acho que, bom, naturalmente cada locação foi escolhida também dentro de novo, de um xadrez do possível, porque às vezes você quer alguma coisa e simplesmente não é possível, por 1000 fatores. Mas eu sinto que quando você fala cartão postal, eu só sinto que é necessário defender uma premissa que é assim, eu não vejo no filme uma iconografia da cidade que seja simplesmente estética, no sentido de dizer, então, sei lá, tem a fonte do Ibirapuera. Então, a gente vai fazer uma cena num parque para passar em frente desse lugar que é um cartão postal. Todos os lugares que existe cena
existe ação, existe vida acontecendo e retratada no filme, e que eventualmente são lugares famosos ou icônicos da cidade, eles estão no filme porque de fato a vida daqueles personagens acontece naqueles lugares. É nesse sentido que eu quero dizer, o cartão postal não entra como um extraordinário, ele entra como ordinário. Se ele é um cartão postal é porque ele é também. Então eu acho que quando a gente passa embaixo do MASP, é disso que se trata. Eu passo ali, todos nós, quer dizer, quem circula pelo centro expandido de São Paulo, quantas vezes não passa? Tem gente que passa todos os dias, mais de uma vez. Várias vezes por dia. É um lugar de convivência e, de fato, as pessoas... Já tem gente ali tocando música, fazendo circo, ensaiando peça, fazendo debate, sei lá o quê, reunião, tudo. Eu acho que assim funciona com todos os outros lugares. Então, o Teatro Municipal, por exemplo, que é um cartão postal, aparece não porque ele é bonito e porque eu quero mostrar a cidade, aparece porque eu vou ao Teatro Municipal, a vida toda fui assistir a peça, ou a ópera, ou ao balé, ou o que quer que seja, ou show. E então a personagem faz isso nesse sentido também. Ele aparece porque ele aparece também numa função dramatúrgica, digamos assim. Mas, assim, isso dito, eu acho que existe uma vontade de que o filme que ele fosse externo, bastante, tanto quanto ele é interno. Ele é muito interno também, porque grande parte dos afetos acontece nas casas e nos apartamentos. Mas muita coisa da vida, do desenvolvimento mesmo desses afetos, desses encontros, se dá no mundo, na parte de fora de nós, na parte de fora das nossas casas e nos lugares onde se circula e onde se está vulnerável e desprotegido numa certa medida. Então, eu acho que a vontade é que o filme tivesse esses lugares, tudo que não tem hoje, bar, festa, gente, multidão, aglomeração, trânsito, avenidas e, enfim, cinemas e teatros, lugares que inevitavelmente com um certo recorte socioeconômico, porque claro. Então existe aquele ali daqueles personagens, mas é isso, assim, é essa vontade que move, né? Mais essa e menos a vontade de vou mostrar lugares bonitos da cidade. Os lugares bonitos são consequência. Mas a gente pode chamar, eu usei cartão postal, eu queria usar outra palavra aqui. Eu posso chamar de São Paulo de uma grande personagem do filme? Isso com certeza, assim, eu acho que tudo isso que me fez querer fazer essa história, primeiro no teatro, depois no cinema, grande parte de tudo isso aconteceu catalisado pela vivência urbana, por essa vivência urbana dessa cidade, que eu acho que pode ser em muitas coisas parecidas com outras vivências urbanas de outras cidades e em muitas coisas diferentes. Então, existe um tanto que se universaliza e outro tanto que é específico. Mas, nesse caso, dessa cidade, sim. Então, ela é um personagem, com certeza. Maravilha. E existe plano aí para música estrear nos cinemas depois da pandemia? Por enquanto, não existe plano para nada, né? Não, nada, a gente não nada consegue mesmo. planejar nada mesmo. Sequer existe plano que eu saiba para a estreia de filmes que ainda são inéditos, assim. Quer dizer, claro que as pessoas estão se articulando, mas eu digo, ninguém tem data, ninguém tem nada. Hoje, no dia de hoje, setembro. Então, assim, existe uma vontade. Eu acho que o filme, a gente adoraria que o filme pudesse passar numa tela grande, num som imersivo e que as pessoas pudessem compartilhar a experiência. Mas eu acho que ainda requer esse tempo de assentar esse calendário, das coisas se darem. E a gente entender para onde a gente vai, né? Nesse momento ainda. E a engrenagem voltar a girar, né? Porque a gente tá o tempo inteiro no extraordinário, por enquanto. Então, quando a gente voltar a girar de alguma maneira, seja porque tem vacina ou porque não tem vacina e a gente vai conviver com isso, mas as coisas vão ser de uma determinada forma, aí eu acho que dá para pensar de fato em dizer, vamos fazer uma sessão especial, mesmo que ela seja sessões especiais de 1 ano do lançamento, sabe assim? Que daqui a pouco já vai ser. Assim como foi o lançamento no Cinesesc, né? No Mix Brasil, que exatamente aconteceu na telona.
Exatamente. Eu adoraria fazer outras sessões daquela, assim, quanto for possível, mas por enquanto é difícil dizer. E Rafa, era para a peça estar em cartaz agora se não fosse a pandemia, inclusive, né? A peça E retomaria. era para ter estreado junto, ao mesmo tempo, justamente porque o filme engloba a peça, né? Ela é o material de origem, mas na Uhum. dramaturgia existe uma metalinguagem que faz com que a peça seja a consequência do filme. Então, na Sim. medida em que isso acontece, a gente queria que as pessoas pudessem ver o filme e fossem ver a peça, as que gostaram e quisessem, fossem ver a peça na sequência. Não deu, mas assim que der, vai estar em cartaz. Em São Paulo, aqui em São Paulo, isso já é uma coisa confirmada, é uma temporada que está Já com o elenco novo, né? Já com o elenco do filme. o elenco do filme, exatamente. A peça começa, agora ela começa exatamente na cena em que o filme acaba. Tá. Isso é maravilhoso, essa cena, inclusive, né? A peça começa ali, gera um monte de discussões, né? Alguns dos alunos do Instituto estavam perguntando uma coisa que é recorrente aqui para mim. Vai ter algum spin-off ou termina no filme, termina na peça e é aquela sensação de trabalho bem feito, trabalho concluído, e você vai partir aí para os seus novos roteiros, que eu vi já numa outra live você comentando, que vai deixar o amor um pouco de lado, vai escrever coisas mais densas. Então, é um ponto final, por enquanto, no música, no sentido de o filme está aqui pronto e a peça retoma, mas sem novas histórias. Eu acho que não é um ponto final. Eu acho que eu não vou conseguir abandonar tão fácil, sabe? Largar esse osso. Eu tenho vontade de retomar, mas assim, por exemplo, a gente adoraria fazer uma série de TV, que é uma coisa que muita gente perguntou Uhum. também. Mas é isso, não depende da gente fazer uma série de TV. Então, e também se ela for feita, que isso significa que vai ser a continuação desses personagens ou que vai fazer um reboot, que nem algumas séries que vêm de filme fazem. Uhum. Não sei, né? É difícil dizer, porque isso vai depender de quem quiser produzir essa série, se quiser, quando quiser. Então é difícil. O que me cabe, possivelmente, é revisitar esses personagens de vez em quando, de anos em anos. Como faz, obviamente, o Linklater, mas eu acho injusta essa comparação, porque é muito, muito icônica. Eu prefiro, talvez, a comparação com o que o Cedric Klapisch Capricho. fez com o Albergue Espanhol, Bonecas Russas e o Chinese Puzzle, lá, o nome em português Uhum. é Quebra-Cabeças Chinês, como é que é? Não sei. Também Enfim, não. mas foi de 5 em 5 anos, né? Não, primeiro Uhum. foi 5 anos, depois foi mais tempo. Depois foi mais tempo. Porque tem meio pegando a partir de idades. Eu sei que esse último os personagens justamente chegando nos 40 anos, que é uma coisa forte ali para quem começou no albergue espanhol, jovem e tal. Então, algo assim eu tenho vontade de fazer, mas se vai rolar ou como, só o tempo dirá também. E a gente fica muito feliz com essa notícia, né? Se isso acontecer e de que forma acontecer, certamente vai ser muito legal poder revisitar esses personagens tão queridos. Falando nisso, você assistiu o filme depois de pronto quantas vezes? Você ainda vê o filme? Eu não faço a menor ideia de quantas vezes eu assisti mesmo, porque na verdade o depois de pronto é relativo, né? Assim, depois Depois do que último corte, depois que estreou, né? exatamente, porque depois que chegou o último corte, são tantas vezes que se assiste para checar som e legenda e artes gráficas e tudo mais que vai ter, música, que é uma conta que eu perdi. Eu sei que depois que a gente estreou, a gente passou no Mix Brasil, que foi daí depois de pronto mesmo, eu vi no Mix Brasil, aí a gente foi pro Festival de Brasília, eu falei, não vou ver. Aí começa você a falar, ai, droga, quando eu vi, já tô aqui, vi até o fim. Aí eu fiquei um tempão sem ver, porque aí acho que eu só fui ver de novo no dia, quando a gente passou naquela pré-estreia do Itaú Play, que foi em junho, Uhum. que teve um festival lá do Itaú, e naquela ocasião eu estava morando com o Vitor e com a Mayara, a gente estava morando junto. Então a Uau. gente teve uma coisa de muita gente estava vendo, porque o filme ficou disponível, e a gente estava recebendo, sei lá, manifestações, mensagens, não sei o quê.
E aí a gente falou, vamos ver. Aí a gente comprou nosso próprio filme na TV. Poderia ter, eu tinha o link, obviamente, tem o HD, mas a gente comprou pela graça de fazer esse gesto e assistiu juntos. Eu acho que aquele dia foi a última vez. Ah, não, aí eu fui no drive-in depois. Mas Teve o aí no drive-in, drive-in, verdade. mas aí eu não vi, porque aí eu fui com 3 pessoas, com outras 2 pessoas, e não dava para ver do banco de trás, realmente não dava. Aí eu Não, falei, não ah, dá, é impossível. não dá. Aí eu falei, vê aí, eu já vi muito, eu fiquei no banco de trás, meio ouvindo, vendo um pouquinho. Mas eu não sei quantas vezes eu assisti, portanto, assim, mas eu E teve não. Nova York também, né? Teve Nova York você não chegou a ver quando foi pro Eu, festival. eu vi, mas aí foi a primeira de todas, foi antes do Mix Ah, Brasil até. Então, assim, hoje em dia, mas na verdade, assim, a minha primeira reação é sempre dizer, não, não vou ver de novo, não vou ver de novo. Mas aí, dependendo das circunstâncias, você fica curioso de saber como vai ser. Às vezes curioso tecnicamente, saber se está bem, se tá tudo certo. Aí você começa a assistir, não para. E às vezes curioso de saber como a plateia mesmo vai se colocar ali. Fica um pouco esse apego. Mas eu estou trabalhando para não ter, assim, para ter menos. Eu não quero ficar assistindo sempre. Bom, agora nem tem como. não, o importante é que o filme ele está pronto, ele existe, ele já criou essa vida própria e ele está aí chegando no coração de muita gente, né? Eu vejo muita gente compartilhando o filme, gostando. Parece que eu vi no festival na Espanha agora, né? Então o filme está Essa sempre semana, fazendo esse caminho. semana passada teve Espanha, vai ter México daqui a pouco, depois 2 nos Estados Unidos. É essa lógica de festivais online, né? Que é o Uhum. que está podendo Sim. acontecer. O que também eu acho que amplia o público nesses lugares. As exibições geralmente são bloqueadas por geografia, então, mas em cada país amplia mais do que talvez se fosse numa sala, né, de cinema. Enfim, mas é isso, tá aí e vai continuar, porque se tem alguma coisa boa, boa não sei, mas que melhora a situação de não lançar no cinema é que não tem essa contagem regressiva, né? De dizer, vai sair de cartaz, vai sair de cartaz, vai sair de cartaz. Cada dia que passa é um a menos. A cada Uhum. dia que passa no lançamento online é um a mais. É um a É, mais em que alguém vai ver e indicar e recomendar e depois começa a expandir, porque atualmente é só para aluguel, mas daqui a pouco vai entrar no Telecine Play. Então todo mundo que assina o Telecine Play vai ver, eu ia falar de graça, não é exatamente de graça, porque o pessoal paga a assinatura, mas sem precisar pagar pelo filme. Então isso uhum. amplia mais. Daqui a pouco vai ter torrent, né? A gente sabe que vai ter. E aí mais gente vai assistir também. O que é bom, o que é bom, né? É bom, é bom. Eu sempre, né, às vezes eu via alguns amigos, diretores, diretoras que passavam ali em frente ao Itaú na Augusta, né, saudoso, que está fechado já há meses, e falavam, nossa, o filme está ali no DVD pirata na frente, mas que ótimo que ele está, que ótimo que ele está chegando às pessoas, né, está comunicando. Eu acho que tá nessas barraquinhas de DVD de ambulante, aí é sinal de sucesso. Aí não tem dúvida. Exatamente. É só a gente levar na boa, né? O importante é chegar às pessoas, né? Comunicar. É. E que dica que você daria, né, para o estudante de cinema que está começando agora, que se inspira no que você escreve, nos seus filmes? Você é diretor, vi todos os seus espetáculos, né? Você conseguiu aí migrar para o teatro que você tanto ama e faz isso com maestria, né? Mas no cinema especificamente, o que é mais fácil? É um roteirista emplacar o primeiro curta ou um diretor tentar emplacar o primeiro curta? Eu acho que isso vem junto. Um roteirista que seja diretor também. Ficou bagunçada a pergunta? É que ela é ampla. Ela É. começou num lugar que eu achei que fosse ser uma coisa mais geral, ela ficou específica. É, Na verdade, assim, em termos específicos de diretor e roteirista, em termos de curta, eu acho que eu tendo a crer que é complementar, que é meio a mesma coisa, porque assim, claro, vai ter sempre alguém que escreve e dirige, ou que almeja escrever e dirigir, escrever aquilo que vai dirigir ou dirigir aquilo que escreveu. Sempre vai ter. Mas eu acho que sempre não vai ter também. Então, Uhum. essa pessoa que quer dirigir, mas não tem necessariamente ou a vontade, ou o talento, ou a facilidade, ou sei lá o quê, para escrever, ou a paciência, porque requer,
Muita. Ela vai ter que, essa pessoa tem que se juntar com alguém que justamente quer escrever e tal, e não vai dirigir, e que não vai dirigir. Quando eu fazia cinema, eu achava engraçado, para mim era muito incomum a figura de alguém que quer ser roteirista, até porque a nossa produção audiovisual, no sentido de série, de independente, né, no sentido não vinculada a grandes emissoras de televisão, a nossa produção audiovisual eram os filmes, mesmo assim, numa quantidade que era muito menor que hoje, quando eu fazia faculdade, e só. Não tinha essa coisa de eu vou ser roteirista porque existe um mercado de trabalho enorme para quem faz isso, que hoje existe. Então, em 2001, quando eu fazia a faculdade, quando alguém falava, tinha essa pessoa que falava quero ser roteirista, eu achava muito engraçado, assim, muito incomum de dizer, sério? Você não quer dirigir as coisas que você escreve? Não, você quer ser roteirista porque você quer... Não, não, eu quero só escrever. Então, que bom que não é mais assim, e eu acho que, na verdade, tem essa coisa mesmo de encontrar. Então, eu fico pensando, bom, talvez o maior desafio não seja nem o roteirista o roteirista estrear fazendo um curta ou o diretor estrear fazendo um curta. O desafio seja essas duas pessoas se encontrarem, para que juntas elas estreiem fazendo o curta. Os roteiristas isso, darem esse match com os Essa diretores, sinergia toda, né? para o projeto acontecer, assim. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio em se tratando de duas pessoas diferentes, quando não é um mesmo autor que está fazendo as duas coisas, assim. Porque de resto eu não acho que é mais difícil para um nem para outro. Fazer um filme é difícil, ponto, né? Quer dizer, em termos de trabalho, de lógica de trabalho, eu acho que é mais difícil você dirigir o seu primeiro curta, porque você não faz isso sozinho. Você escreve. Na sua casa, escreve. E manda por e-mail para alguém. Mas você dirigir um curta, ou dirigir qualquer coisa, independente do tamanho, porque pode ter uma pessoa na equipe ou pode ter 20, mas ainda assim, né, é um outro tipo de esforço de articulação e de levar aquilo a cabo, porque tem a pós-produção, porque tem que não é a mesma dificuldade de escrever, a mesma dificuldade prática. Intelectualmente é tão difícil quanto chegar a uma coisa, né, elaborar uma coisa. Mas assim, é isso, eu sinto que então, em algum nível, a dificuldade meio... Elas andam juntas. E qual que foi seu maior desafio, né, para a gente não falar de dificuldade, como diretor do Música? Teve alguma cena que foi muito difícil de fazer? Alguma parte do filme que você falou tem que respirar e aqui tem que pensar duas vezes? O que foi mais difícil? Não, eu acho que a gente não tinha necessariamente uma sequência muito difícil daquelas coisas assim que você fala, nossa, essa é a sequência que a gente vai ter que dar conta de um evento. Claro, as sequências que envolvem mais gente são mais difíceis. Então, assim, a sequência de uma festa em que os três protagonistas brigam e se confrontam e brigam e eu queria filmar isso com uma Steadicam rodando em torno deles, é uma sequência que de antemão você fala, essa é difícil. Tanto é difícil que o plano de filmagem contemplava só ela no dia. Era assim, uma coisa de você dizer, nossa, a gente vai gastar 10 horas para conseguir fazer isso aqui. E acabou 4 horas antes do previsto, porque no fim aconteceu, deu certo. Então também era uma sequência que eu tinha medo e se deu, assim. E aí tem outras que você espera que vá ser mais simples e não é por filmar, a gente sabe, filmar na rua, filmar sem controle do que está acontecendo é muito difícil também. Então todas as sequências do filme que tem essa tentativa de ser um pouco mais documental, na medida em que ela não encena o entorno, as coisas estão e os personagens se inserem, é sempre mais difícil que tem um bêbado da mesa do lado que propositalmente vai ficar enchendo o saco, isso aconteceu, arruma briga, ou gente que passa na rua também e tá a fim de provocar e enche. Então tudo isso é complicado, foi complicado, mas eu acho que não tem assim uma mais difícil. E eu acho que no geral também assim no filme a gente tinha sequências de
voltagem emocional muito alta, assim, dos personagens muito emocionados ou muito à flor da pele. Isso também sempre é difícil, porque você tem que equilibrar, equacionar. A equipe está pronta, a câmera está pronta, a luz está pronta. A gente tinha uma dessas sequências ao ar livre, então o sol tinha que estar pronto, junto com o ator está pronto, porque não adianta se ele não tiver pronto. Então isso também, eu diria que assim foram talvez os principais desafios, assim. Era só isso? Você perguntou duas coisas em uma, agora eu me confundi. Se você tinha falado. Não, tinha perguntado isso mesmo. Era isso, né? Teve alguma cena um pouco mais problemática, né, nessa gravação? Eu lembro que eu participei da cena que o Caio Horowitz, né, ele vai para a balada, que é a cena do estúdio Lâmina. E eu vi que você gravava alguns takes, né, o que é super comum para você poder enquadrar ali o que você queria. Mas aquela cena em específico eu não vi você ensaiando, porque era uma cena de passagem ali, né? Uma cena de balada, uma cena mais tranquila. Você costuma ensaiar as cenas com os atores quando tem essa tensão emocional? Mas assim, esse filme quase nenhuma cena a gente ensaiou no set, a não ser movimentação, né? Blocking ou enquadramento, porque ele estava muito, muito ensaiado em termos de atuação. Foi muito mesmo, assim, durante todas as 4 semanas, até uma antes, durante as 4 semanas de pré-produção, começando uma antes, portanto, durante 5 semanas, a gente ensaiou o filme, assim, exaustivamente, em alguns casos. Como essa cena que eu falei da briga dos 3, acho que foi a mais ensaiada, assim. Então super. E muitas vezes eu nem posso estar tão disponível, porque a demanda de um diretor numa pré-produção passa por 1000 coisas. Então, na verdade, eu ensaiava um período, depois tinha outras pessoas, no caso, foram duas, o Fabrício Licursi e o Marco Barreto, que ensaiavam os atores ou simplesmente, enfim, coordenavam um treino deles ali para que eles também precisassem e tal. Muito também vindo da necessidade deles. Então, eu acho que isso também a gente fez assim, eu acho que é assim que eu acho que funciona, porque de fato você chega muito mais pronto, né? Enfim, aquela história de cinema básica que quanto mais bem preparado e planejado, mais chances de tudo dar certo. Então, os atores de fato tinham ensaiado bastante, assim, tudo. Então, Rafa, conta um pouquinho da sua trilogia, aí que eu confundi o nome, trilogia Corações Sentimentais, que é uma trilogia que estava prevista, que ela acabou tendo esse nome porque a temática do amor falou mais alto e esses filmes acabam se encontrando aí, né, pela proximidade aí do romance, do amor, né, desse tipo de amor específico. Então, você dirigiu 45 Dias, aí você dirigiu Música e Meu Álbum de Amor, né? Isso. Eu passei por essa circunstância muito incomum mesmo, de fazer 3 filmes em um ano e meio. Na verdade, em 2 anos. Foram 2 no mesmo ano e mais um ano anterior. Então, ao todo em 3 anos foram 2 anos foram 3 filmes. É muito incomum mesmo, assim, como concentração por tudo, né? Pela dificuldade que é financiar, pela dificuldade que é os projetos acontecerem, mesmo que você faça na raça, guerrilha, assim, você não faz 3 em tão curto espaço de tempo. Mas as coisas aconteceram dessa maneira. E eram projetos assim, independentes, né? Cada um lá pensado em um determinado momento da vida, por outras circunstâncias e tal. Alguns mais planejados há mais tempo, outros que acabaram acontecendo. Então eles não tinham uma relação pensada de antemão. Mas depois que eu fiz, porque aí eu fiz na ordem, né? Fiz na ordem que eles estão sendo lançados mesmo. Então você faz o primeiro, edita o primeiro. E quando você está editando o primeiro, você vai eu ainda estava mexendo no roteiro do segundo. Aí você fala, olha aqui, fiz uma coisa aqui que parecia aquela outra coisa ali. O que eu posso aprender disso aqui? Será que eu repito de propósito? Será que não? O que eu faço? Aí, e disso do segundo para o terceiro a mesma coisa, tá? Né? Então, e inevitavelmente, olhando para os 3, eu falava, bom,
tem uma coisa muito evidente aqui que é a temática. Os três filmes estão falando de amor, de personagens com problemas afetivos e emocionais entre os 20 e os 30 anos. Às vezes apontando mais para um lado, às vezes mais para outro. Eu acho que o que é mais iminentemente sobre amor é o Música para Morrer de Amor, mas os outros dois partem do amor, ou como desilusão, ou como ilusão, para falar de outras coisas, mas o amor também é um condutor. Então, esse amor na juventude, se a gente estiver chamando assim os 20 anos como uma juventude, o jovem adulto, na pós-adolescência. E os três, além de tudo, tem uma coisa de uma questão forte de sexualidade, de abordar personagens que estejam no espectro da sigla LGBTQ+, não todo o espectro, porque não dá, mas algum espectro. E também personagens nos quais a educação sentimental, às vezes isso é o tema do filme, às vezes não, mas a educação sentimental se dá através das músicas, ou dos filmes, ou dos livros, ou das citações, então tinha essa unidade nas histórias. Fora isso, os filmes repetem elenco e equipe. Às vezes tem gente que está nos três, tem gente que está em dois, mas muitas pessoas são recorrentes. Então você fala, bom, isso aqui tem um corpo, isso junto forma um corpo. E aí foi quando eu entendi que eu ia assumir mesmo essa lógica de que isso é uma trilogia informal, num agrupamento assim, é uma referência que eu me sinto um pouco envergonhado de dar, porque fica parecendo que eu me acho parecido com o tamanho dele, mas não é isso. Imagina. Mas é uma referência assim de um pouco o que o Homer fez muito durante toda a carreira. Então ele fazia comédias e provérbios, contos das estações, né? Os filmes não tinham relação um com o outro, ou tinham, mas ela é uma relação temática, ela é uma relação de dizer, ele empacotou esses filmes aqui dentro desse guarda-chuva temático, enfim. Então é isso assim que aconteceu. E aí, além de tudo, tem para o próximo filme tem essa subida de degrau no uso da música, porque ele é um musical. O Meu Álbum de Amores é um musical. Um musical no sentido de filme com música, mas filme com música composta especialmente para a trama e que faz a dramaturgia avançar através das canções. Então, é diferente de um filme com trilha sonora, né? Nesse sentido, ele é um musical. Então, é isso. Então, assim, e porque de fato também, por fim, eu também me vi numa situação de dizer, eu tinha um quarto filme que eu ia fazer, que está escrito, que eu ia ter filmado no fim do ano passado, eu não filmei por problemas X, agora também não sei quando eu vou filmar, mas enfim, algum dia eu vou fazer, espero, e ele era uma guinada radical para outro lado mesmo. Você fala, nossa, também é isso, é uma percepção que vem depois, você fala, realmente aquilo ali era um momento, fecha um ciclo, fecha um momento, porque o que eu estou fazendo agora aponta para outro lugar. E os outros próximos não sei, mas assim me parece que existe sim uma rota cumprida assim, de tipo, cheguei aqui, agora vou para outro lugar. Então é isso. Essa é a trilogia Corações Sentimentais, e esse nome resume bem também para mim por onde a dramaturgia opera mesmo. Rafa, a gente vai finalizar. Então eu vou fazer aqui algumas perguntinhas bem rápidas para a gente finalizar e ir aos agradecimentos finais. Como você é um ótimo dramaturgo, um ótimo roteirista, em uma frase, resuma o que é música, né? O que é música para morrer de amor para o nosso público. Música para morrer de amor é aquela que te faz ficar mais perto de você mesmo. E por fim, quem é Rafael Gomes hoje? Nossa, essa é impossível. Agora eu me senti meio Marília Gabriela, assim, aquelas frases. Olha, eu acho que, até pegando o gancho do que eu estava falando
sobre a trilogia e tal, eu sinto que eu sou, e pela quantidade de coisas que eu faço, assim, em áreas diferentes, eu me sinto uma mistura entre um operário do entretenimento, então alguém que escolheu uma profissão, e ela não tem glamour, ela não tem vaidade, ela não tem nada de especial, eu não sou melhor um ser humano elevado por causa disso. Eu sou um operário do ramo em que eu escolhi estar dentro de um sistema capitalista. Então, um equilíbrio entre isso e alguém que, de fato, acredita na arte como uma elevação espiritual e uma comunicação de outra ordem, que não é a mesma comunicação, não tem a mesma utilidade na sociedade do que alguém que constrói prédios. Então, e nesse sentido, acho que a gente pode colocar uma certa busca por uma autoria ou uma expressão. Eu me sinto um cara meio, é isso, constantemente em busca de uma comunicação com as outras pessoas, assim, estendendo a mão, abrindo a janela e entendendo como alcançar ou me comunicar com o mundo mesmo. Num processo, dentro dessa lógica da arte, num processo de aprendizado contínuo, assim, de achar que tem um monte de coisa errada, um monte de coisa que me deixa feliz dentro do que eu já fiz, mas que eu quero continuar fazendo para melhorar. É isso. E tenha certeza que está fazendo lindamente, está comunicando lindamente, está chegando lindamente ao coração de muita gente nesse Brasilzão. Então, vocês conseguem assistir ao Música para Morrer de Amor, hoje em plataformas digitais, né, Rafa? Hoje no Now, no Vivo Play, no Oi Play, e daqui a alguns dias, ou seja, quando as pessoas virem esse vídeo, provavelmente já também, no iTunes e no Google Play. Maravilha. Gratidão pela nossa conversa nessa noite, né, muito especial, falando desse filme que é muito querido a mim. Um abraço ao Rafael Gomes, roteirista, cineasta, diretor de Música para Morrer de Amor. Boa noite para todos e todas. Boa noite, foi ótimo, obrigado. Eu que agradeço.